Pessoal, bom, a nossa aulinha de hoje é bem breve, só para a gente reforçar os estudos da nossa aula anterior sobre o Império Romano, ok? Então, o que a gente precisa saber, pessoal? Na história do Império Romano é dividida em três grandes fases. A fase da monarquia, em que o império era governado por um rei. A fase da república, que o império era governado pelo Senado, e a fase do império, que o império era governado por um imperador, tá certo? Então, o Império Romano se desenvolveu no continente europeu, lá na Península Itálica, tá? A gente viu na aula anterior pelo vídeo que tem uma lenda sobre a origem do Império Romano, eu espero que vocês tenham visto. A organização social durante a monarquia, durante a república e durante o império é a mesma. Vai ter os patrícios, como a alta sociedade, os clientes são aqueles que são os comerciantes que desempenham funções no império, na monarquia e na república, e aqueles, os mais pobres, a maior parte da população, são livres, mas tem que pagar muitos impostos, então tem uma vida pobre, que são os plebeus, e os escravos, que não têm direito algum, não são livres, enfim, tá? Bom, nessa fase da monarquia, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o rei, ele exercia o poder, ele era um chefe político, militar, religioso, um juiz, mas ele não governava sozinho, tá? O Senado, que era uma instituição que quem participava eram os patrícios, os mais velhos, os que tinham uma sabedoria política, Então, eles limitavam o poder do rei. O rei governava, mas não governava com poderes totais. O Senado vai ser tão importante que chega a destituir o rei. A partir do momento em que o Senado destrona o rei, o Senado passa a exercer o poder político. Quando o Senado passa a exercer o poder político, vive-se a nova fase, que é a República. Nessa República, foi a fase em que o Império Romano se ampliou. É importante dizer que o Senado não governava sozinho também. Existiam lá as instituições que ajudavam a administrar todo o território, já que ele era muito grande, tá? Essas instituições, quem fazia parte? A maior parte das pessoas que exerciam funções nessas instituições, pessoal, eram os patrícios, a elite da população, os clientes, enfim, tá? Bom, nesta fase, havia intensos conflitos e disputas por poder entre patrícios e plebeus. Os plebeus sempre ficaram à margem da sociedade, à margem dos direitos políticos, sociais. Então, os plebeus queriam sim participação política, então, diante disso, havia esses conflitos. Por causa disso, os plebeus ganham o direito de participação nas organizações da república. Vai ser o tribuno da plebe. O tribuno da plebe é aquele que representa os plebeus e vai lá, diante das reuniões, buscar melhorias, buscar direitos para a classe dos plebeus. Certo, pessoal? Então, a república ela entra em crise devido aos altos impostos. Se torna assim descredibilizada, O Senado se torna descredibilizado por ver que muitos magistrados, muitos patrícios enricavam cada vez mais e essa república, só aumentava os impostos e a crise ficava cada vez maior, crise econômica, tá? Então, o Senado ele é desfeito e o governo passa a ser exercido por três pessoas, lógico, patrícios, tá? Que é o triunvirato. E, posteriormente, só uma pessoa vai exercer o poder, que é o imperador, O imperador que
faz a estrutura, né, que vai ser muito importante para a manutenção e expansão também do Império Romano, é o Otávio. O Otávio ele vai ser considerado o primeiro imperador do Império Romano, né? Então, vai organizar o Império Romano, reorganizar, tá certo? Bom, é importante destacar que foi nessa fase do Império Romano que nasce o cristianismo, porque Jesus Cristo vive nos domínios do Império Romano, todos nós sabemos, tá? Então, é um ponto da nossa aula ainda a ser visto, tá aqui, acompanhe aqui, tá? Nasce o cristianismo. O cristianismo vai ser uma religião, primeiramente, que não vai ser aceita, né? Não era uma religião oficial do Império Romano, mas depois passa a ser oficializado como uma religião do Império Romano, tá certo? Vários imperadores, né, passaram, né, nesta linha de sucessão e fizeram com que o império se tornasse grande como foi. Pra gente finalizar aqui, galerinha, assim, o império se tornou tão grande, que isso foi um dos motivos que o levou à decadência, né? Ser do exército, ser um soldado, era motivo de honra e glória para qualquer patrício, para qualquer cliente, para qualquer plebeu, tá? Mas assim, chegou um momento que o império não podia mais custear essa atividade do soldado, né? Então, eles doavam terras, né, em troca do serviço militar, mas aí como o império se tornou tão grande, ficou difícil resguardar suas fronteiras, né? Então muitos outros povos, chamados pelos romanos de bárbaros, foram adentrando ao Império Romano. Isso fragilizou suas fronteiras, né? Diante disso, houve uma fragmentação, uma divisão do império. Então ele foi dividido em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, tá? A ganância de ser tão grande foi um dos motivos que fez com que ele se fragmentasse, tá bom? A atividade escravista também foi outro motivo, porque a base da economia era uma economia escravista, né? Então, logo, a escravidão